Olá, meus irmãos, olha eu aqui novamente. Agora eu quero trazer uma palavra para você, uma palavra de Deus que se encontra em Romanos capítulo 1. Aos Romanos, cartas aos Romanos, que Paulo escreveu aos Romanos, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Jesus, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas, nas santas palavras escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamado para serdes de Jesus. Meus irmãos, hoje nós estamos na condição de apóstolo, mas nós já passamos por várias situações, já fomos evangelista, pastor, enfim. Hoje nós estamos com o título de apóstolo. A Bíblia diz aqui que nós, como apóstolo, olha só, fomos chamados para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Nós fomos separados. Mas não é porque eu sou apóstolo. Você, como membro, como obreiro da casa do Senhor, você também foi separado. Separado para quê? Olha aqui. Para o evangelho de Deus. Qual é o evangelho de Deus? O evangelho de Deus é simples. É amor, é carinho, é amor ao próximo principalmente. Ir nas casas das pessoas, orar, buscar, levar as pessoas ao conhecimento do evangelho de Deus. Eu como apóstolo, você como pastor, você como obreiro, até você que ainda não tem cargo nenhum na igreja. Se você veio para Jesus, você veio para dar fruto. Não é título. Apóstolo, irmãos, é título. Então, nós somos separados para fazer o evangelho de Deus. E o evangelho de Deus, como eu já disse, é isso que eu te disse. É orar, é buscar, principalmente pelo próximo. Você crê nessa palavra que eu estou dizendo aqui agora? Ah, apóstolo, só o senhor que pode fazer isso? Não. Todos nós podemos fazer isso. Qualquer pessoa, qualquer cristão pode fazer isso. Amar o próximo, orar pelo próximo, ir na casa do próximo, orar na casa dele, quando o próximo está mais precisando de nós. Então nós temos um chamado. Você tem um chamado, eu tenho um chamado. Vamos seguir o chamado que Deus nos deu. Compreende? Vamos seguir o chamado que Deus nos deu, porque aqui Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para o evangelho de Deus. Todos sabem a história de Paulo. Ele perseguia os cristãos. Ele perseguia os cristãos, ele não queria que os cristãos seguissem a Jesus. E depois ficou cego, Ananias foi lá, Deus usou Ananias para curar Paulo. Então, irmãos, Paulo teve um chamado. Apóstolo Paulo. Saulo de Tarso. A partir do momento que ele teve esse chamado, foi simples. Ele começou a fazer a obra. Aqui essa carta, irmãos, ele escreveu aos romanos, justamente aonde ele servia o rei da terra. Então ele teve um chamado para servir a Deus. Qual é o
teu chamado, eu te dou a resposta. O seu chamado é para servir a Deus. E se você não seguir o chamado de Deus, sinto muito. Mas a Bíblia está dizendo, nós, eu e você, temos um chamado. E esse chamado é para seguir ao Pai e fazer tudo aquilo que Jesus fez. O que Jesus fez? Curou, libertou, salvou, foi na casa das pessoas. Então fica aí essa dica. Você tem um chamado. Eu tenho um chamado. Vai de mim seguir o chamado que Deus me deu. Se eu seguir o chamado que Deus me deu, eu vou ser próspero. E você vai ser abençoado. Amém? Fica com essa palavra aí, apóstolo Paulo Eduardo, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.